Olá, telespectador do Amazonsat. Mais um programa Literatura em Foco no ar para você e prazerosamente hoje eu converso com o professor doutor João Renaud Ferreira de Carvalho, ele que é professor titular da Universidade Federal do Piauí. Claro que contribuiu também com a Universidade Federal do Amazonas. E nós vamos falar da obra, importante obra, Samuel Benchimol, que eu conheci, documentário e memória. Na verdade, o professor João Renaud está oferecendo aos leitores dele e do professor Samuel um momento muito especial. Trocas de documentos, trocas de cartas, momentos íntimos entre dois intelectuais e que só agora está vendo a conhecimento do público leitor. Professor, eu observei que o senhor usou o subtítulo Documentário e Memória. Vamos explicar para o telespectador? Bem, preliminarmente, eu quero dizer aos ouvintes do Amazonsat que, como você já disse, eu venho do Piauí e por isso é que estou aqui. O título, Documentário e Memória, Abraim, é o que mais se adequa, é o que mais perfila a realidade narrada no livro. Primeiro, documentário porque trata-se de um conjunto de fontes primárias. E como historiador, arquivista, memorialista que sou, eu trabalho muito com o documento. Por isso, o conjunto da correspondência, na sua própria natureza, é um documentário. Memória. O historiador, obrigatoriamente no mundo, tem que trabalhar com a memória própria, a memória dos grupos sociais, a memória das civilizações, a memória da sociedade, porque nem sempre a sociedade constituída lembra-se do que praticou. Nós somos atores sociais de uma complexidade sociológica extraordinária. Portanto, temos que ter os especialistas da memória. E ninguém melhor do que o historiador para ser este figurante, este ator coadjuvante da reabilitação dos fatos do passado, para explicar os acontecimentos do presente, para explicar a conexão existente entre o que acontecera de séculos e séculos e milênios e o que está acontecendo agora. Nada no planeta Terra acontece ao acaso. Tudo tem uma ancestralidade. E quem guarda esta ancestralidade é a memória humana. E daí nós nos distinguirmos de todas as espécies dos animais. Somente nós, humanos, temos a memória organizada. Os animais também têm memória, porém não é organizada. Agora, professor, o senhor teve uma ligação muito forte com o professor Samuel e da forma que o senhor representou para o professor Samuel em vida, o professor Samuel representa na construção de momentos muito especiais da sua vida. Eu queria que o senhor falasse rapidamente dessa amizade com o professor Samuel. O professor Samuel Isaac Benchimol e eu chegamos ao nível da amizade, da confidência. Não a confidência mineira, que historicamente era um conluio para derrubar Portugal, mas a confidência íntima, a confidência de amigos de verdade. Por isso que a dedicatória do livro está dizendo: em memória do amigo de todas as horas, porque foi realmente o professor Samuel, aqui no Amazonas, a pessoa que mais entendeu o meu pensamento no momento difícil, no momento da ditadura militar, que estava aí já se abrandando, porém muito forte, muito rígida, com os conceitos, com as ideias, com os intelectuais. O professor Samuel, eu não gostava de falar disso porque ele era um homem muito reservado, mas na intimidade a gente sabia que ele discordava do regime.
E eu, um pouco mais novo, como ele diz nas cartas, os jovens têm a obrigação de serem mais agressivos, de serem mais arrogantes, de certa maneira, no bom sentido. E esta amizade se consolidou logo no primeiro ano de 1977. Eu chegar aqui em 1976, fui apresentado ao Dr. Samuel Benchimol pelo saudoso professor Mário Ipiranga Monteiro, com quem fiz amizade logo em janeiro de 1977, quando comecei a dar aula na Universidade Federal do Amazonas, que chamava-se a UA. Não era a UFAM ainda, era UA, a Universidade do Amazonas. Então, a amizade com ele foi uma coisa muito empática, de muita empatia logo no primeiro momento, e eu atribuo algumas causas disto. Primeira causa, Dr. Samuel e eu tínhamos estudado no exterior, que para Manaus da época era uma coisa rara. Tínhamos um colaborador muito importante, que está neste livro, que é um livro de memória também, além de ser um livro de história, que era o professor Roberto dos Santos Vieira, de saudosa memória, meu querido compadre Roberto Vieira, que foi reitor da UA, foi vice-reitor do professor Mourão, foi diretor do INPA, foi secretário de planejamento do governador José Bernardino Lindoso. Então nós éramos naquele contexto os únicos 3 professores da UA que tínhamos feito cursos no exterior. Daí ele ter compreendido a profundidade dessa ligação, porque nós tínhamos uma visão mundial das coisas. E tendo uma visão mundial das coisas, e uma visão antropológica, antropogeográfica e sociológica, e sobretudo histórica, nós nos irmanamos imediatamente e abraçamos o projeto de recuperar, tocado por ele naturalmente, com recursos próprios dele, porque a universidade não tinha esta sensibilidade na época, nem o governo tinha esta sensibilidade, nem o governo federal, nem o governo estadual, o governo municipal nem se falava nisso. E ele tinha a sensibilidade, eu tinha, Roberto Vieira também, e criamos o Centro de Documentação e Estudos da Amazônia, CDA, que foi pioneiro na origem do Museu Amazônico da UFAM, que hoje é referência internacional para o Brasil e para o mundo. Tá certo. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo rápido, mas a conversa tá agradável, não saia. Você já tomou o seu Guaraná Regente Zero hoje? Olha, o Guaraná Regente não engorda. Você que está fazendo regime, você que caminha e não quer engordar, Guaraná Regente Zero, vale a pena. Eu volto em seguida com o professor Dr. João Renaud Ferreira de Carvalho. Me aguarde 1 segundo só. Olá, telespectador do AmazonSat. Você sabia que o refrigerante zero é o mais indicado para quem deseja manter a forma e perder peso? O refrigerante zero você encontra exatamente aqui na Quilomania. E quem vai conversar conosco é a Lília Guedes. Lília, é um prazer enorme estar com você e eu queria que você falasse exatamente daquilo que o restaurante oferece a seus clientes. O cliente escolhe. Se ele quiser comer uma coisa mais saudável, ele come bastante salada, sushi, grelhados. O churrasco também é uma comida saudável. E se ele quiser comer vatapá, bacalhau ao creme, lasanha, ele pode se esbaldar, porque aqui a comida é muito gostosa e a gente faz com carinho e com amor. Para que o telespectador possa chegar aqui, é muito fácil de encontrar o restaurante. Vamos dar o endereço e o telefone. É na Ramos Ferreira, número 390, após a lateral do Rio Negro. Venha ao Quilomania. Essa é a dica do programa Literatura em Foco e do restaurante Quilomania para você, telespectador do AmazonSat.